pessoal, tudo bem com vocês? Que saudade, hein? Então, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de matemática. Para quem não me conhece, meu nome é Lauana e eu sou professora lá da Escola Municipal Professor José Maciotti. Lá eu trabalho com as turmas do 5º ano e com vocês eu vou trabalhar do 3º ao 5º ano a disciplina de matemática. Vamos lá? Olha só, hoje nós vamos estudar muito, vamos conhecer várias coisas e aprender várias coisas. Mas antes disso, nós vamos relembrar um pouquinho o que nós estudamos na última aula, ok? Olha, o tema da nossa aula de hoje será divisões dos números naturais, quociente maior que 9 e divisões por 10, 100 e 1000. As habilidades são essas. Construir e utilizar fatos básicos da divisão para cálculo mental ou escrito, operar com os números naturais, adição, subtração, multiplicação e divisão e resolver problemas da divisão de um número natural por outro, com resto zero ou com resto diferente de zero. E por fim, explorar as divisões em que o divisor é menor que 10 e divisões que o quociente apresenta algarismo zero. Então, vamos começar a nossa aula. Para iniciar, eu vou trazer aqui para vocês 3 tópicos, porque nossa aula vai estar dividida em 3 tópicos. Primeiro momento vai ser a explicação de divisões de números naturais com quociente maior que 9. Depois, vamos explicar divisões por 10, 100 e 1000 e o estudo do algarismo. E por fim, vamos fazer a nossa revisão aplicando nas situações problemas todos esses conteúdos que nós trabalhamos, ok? Todo esse material, esse estudo, você encontra no livro APS. APS Matemática, do 3º ao 5º ano. Esse livro que você recebeu e que você tem em casa, tá bom? Antes da gente começar, eu queria dar um recadinho para vocês, turma. Não esqueça de devolver as atividades de vocês na escola. Todos nós professores estamos ansiosos para corrigir e receber e ver o que vocês estão aprendendo. Então vai lá, tá? Toda terça e quinta-feira, sua escola está aberta, esperando você buscar e devolver as suas atividades. Não deixe de levar. Voltando aqui, vamos relembrar um pouquinho a definição de divisão. Divisão é o ato de dividir, repartir, separar as partes. Na matemática, a divisão é a operação inversa da multiplicação. Entretanto, pessoal, não basta conhecer apenas as tabuadas, certo? Tem gente que acha que se ficar lá só na tabuada, memorizando, vai saber fazer todas as divisões, né? Não é assim não, tem um processo, tem um passo a passo que deve ser seguido. E hoje nós vamos mostrar para vocês aqui na aula. Então fique atento, tá? Olha só, para relembrar, na última aula nós trouxemos para vocês o algarismo convencional da divisão. Então, vamos relembrar aqui que na operação matemática da divisão, nós temos o dividendo, os divisores, o quociente e o resto. Todos eles nessa ordem. Lembrando que o resto é o número que sobra na divisão. O resto em uma divisão deve ser sempre menor do que o divisor. E nesse caso, pode ser zero ou diferente de zero. Se por acaso no algoritmo o resto for zero, então será uma divisão exata. Se por acaso na resolução do algoritmo o resto for maior que zero e menor do que o divisor, então será uma divisão não exata, ok? Então, continuando sobre os assuntos que trabalhamos na última aula e são muito importantes para a aula de hoje. Aqui nós temos os termos, os nomes da divisão, né? Dos algarismos da divisão. Então, aqui nós temos o dividendo, o divisor e o quociente. Lembrando que o dividendo é o número a ser dividido, é o número total a ser dividido. Por exemplo, eu tenho 24 laranjas.
O divisor é o número que divide o dividendo. Eu tenho 24 laranjas e eu vou dividi-las em 4 partes. Quantas laranjas vão ficar em cada grupo? No caso aqui são 6, ok? 6 é o quociente, que é o resultado da divisão, ou quantas vezes o divisor cabe dentro do dividendo. Você lembra do desafio que eu apliquei para você na última aula? Pois é, eu trouxe ele aqui e agora vai ser a hora de resolver. Eu vou resolver com você explicando passo a passo como deve ser feito. Vamos lembrar. Dividir 17 dezenas por 4 resulta em 4 dezenas e sobra uma centena. Como nós podemos fazer esta operação matemática utilizando o algoritmo usual? Olha só. Veja como é possível. Vamos imaginar o nosso amiguinho Bernardo aqui, né? Olha, primeiro passo. Ele já sabe fazer essa divisão. Olha o que ele nos diz. Se atente ao fato que a divisão ela é resolvida primeiramente da esquerda para a direita, diferente das outras operações. Resolvemos as demais operações. Então vamos lá. Ao dividir uma centena por 4, não é possível obter uma centena. É como se obtivéssemos zeros. Veja só. Aqui nós temos de 176 unidades dividido por 4. Então, se eu for pegar um aqui, que quer dizer uma centena, e dividir por 4, não teria jeito. Por quê, pessoal? Uma centena é muito maior do que 4 unidades, certo? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que transformar essa centena em dezenas, ok? Então, preste atenção. Uma centena será trocada por 10 dezenas para tentarmos obter pelo menos uma dezena no quociente. Então, olha aqui como que fica. É possível dividir 176 por 4 utilizando os algarismos. Quando trocamos uma centena por 10 dezenas, nós teremos agora 17 dezenas. Preste atenção, o que eu fiz? Eu troquei uma centena para 10 dezenas, então agora serão 17 dezenas. E aqui eu vou conseguir fazer essa operação. 4 vezes 4 é igual a 16. 17 menos 16 é igual a uma dezena, certo? Uma dezena ainda é maior que 4 unidades. Então, esta operação ainda não acabou. Olha só, o último passo. Na divisão, as trocas ocorrem da unidade superior, que neste exemplo é a centena, para a unidade inferior, dezenas e assim sucessivamente. Então, olha como que nós ficamos aqui, ó. 10 dezenas, eu vou abaixar essas 6 unidades. Vão ficar 16 unidades dividido por 4. 4 vezes 4 é igual a 16. 16 menos 16 é igual a 0. Super simples, não é? Pessoal, o que eu gostaria de enfatizar aqui, deixar bem claro, que você deve usar os termos corretamente. Lembra lá da aula dos princípios da adição, da subtração? Que eu falei para vocês que vocês têm que ter na cabecinha o nome de cada uma das ordens, saber qual é a dezena, saber qual é a centena, qual é a função da dezena, qual é a função da centena, como deve ser o agrupamento, o reagrupamento das ordens, tá? É necessário que você fixe na cabeça todo esse processo, tá? Para ficar bem claro e você não errar nas próximas atividades, tá bom? Agora, eu vou trazer para vocês uma outra situação, mas deixando bem claro, como que nós fizemos essa divisão aqui, ó? Nós dividimos 16 unidades por 4 e obtemos um resto zero. O que nós podemos concluir? Que esta divisão aqui é uma divisão exata. Olha só o resto zero. Se este resto aqui fosse 3, no caso, menor do que este, aí nós teríamos que dizer que essa divisão era uma divisão não exata. Agora, nós vamos mostrar para vocês a divisão de números naturais e quocientes maior que 9. Pessoal, agora é a vez da gente aprender um pouquinho mais. Vamos aprofundar na divisão. Exatamente. Olha só, nós já aprendemos o passo a passo, como deve fazer, né? Então, agora a gente vai entender
como fazer uma divisão quando o quociente for maior que 9, ou seja, 10, 11, 12. Então, vamos ver. Olha só, eu trouxe um exemplo aqui para vocês da nossa amiguinha Juliana. Olha, primeira coisa, você tem que ficar atento ao seguinte: deve-se ter muita atenção quando for necessário indicar algum algarismo zero no quociente, que é o exemplo que nós vamos trazer para vocês. Olha a dica que a Juliana dá. Primeira coisa, vamos dividir 6 centenas por 6, que vai resultar em uma centena. Assim, nós teremos um resto de 0 centena. Veja aqui. Então, aqui, ó, eu tenho 624 dividido por 6. Então, esse 6 aqui, ele está na casa das centenas. Então, eu consigo fazer essa divisão, né? Eu sei que vai resultar em uma centena vezes 6, 6. 6 menos 6, 0. Não acabou aqui, certo? Nós vamos ver no próximo slide. Dividindo-se 2 dezenas por 6, não há como se obter uma dezena. Então, indicamos o zero na ordem das dezenas do quociente. Veja bem, 6 menos 6 é igual a 0, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que abaixar essa dezena aqui. Porém, pessoal, essa dezena aqui, ela é menor do que 6. Então, quando essa dezena for menor que 6, o que eu devo fazer? Eu devo colocar aqui o zero. Por quê? Dezena não são 10? Se eu tenho 2 dezenas aqui, eu tenho quanto, então? 20 unidades. Então, eu coloco 2 aqui e eu coloco 0 aqui do lado, tá? Então, esse 0 aqui do lado, ele tem um porquê. É porque ele equivale a 2 dezenas, que são 20 unidades. Feito isso, o que eu devo fazer? Eu devo abaixar o 4, porque vão ser 20 unidades mais 4, vão ser 24. E isso nós vamos ver lá no próximo slide. Olha, como a Juliana mostra pra gente. Lembre-se, pessoal, de que 2 dezenas são 20 unidades. E como já há 4 unidades, isso totaliza-se em 24. Então, 24 unidades dividido por 6, o que eu terei então? 4. Por quê? 4 vezes 6 é igual a 24. 24 menos 24, nada. Ok? Simples, não é? Olha só, turma, se por acaso você estiver tendo alguma dificuldade ou estiver achando um pouquinho confuso, dá uma paradinha no vídeo, pega seu material, seu caderno, faça as continhas, veja com calma e tranquilidade e volte lá no conteúdo, tá? Volte nas aulas anteriores para que você não tenha nenhuma dúvida e fique tudo bem claro para você. Voltando aqui, ó, para finalizar essa conta, 624 dividido por 6, 6 centenas, ó, uma vezes 6, 1 vezes 6, 6. 6 menos 6, 0. Eu vou abaixar 2 dezenas, vou colocar o 0 aqui, que corresponde a 20 unidades, e abaixarei 4 unidades. Então, 20 unidades mais 4 unidades vão ser 24. 24 dividido por 6 vão dar 4. 4 vezes 6, 24. 24 menos 24, nada. Ok? Agora a gente vai entrar naquela parte bem fácil e que você sabe fazer porque nós já trabalhamos isso na multiplicação. Lembra da multiplicação? Então, lembra que no começo dessa aula eu disse que a divisão é o inverso da multiplicação? Pois é exatamente isso. Na divisão por 10, 100 e 1000, você pode fazer o cálculo mental, porque é o contrário, é o inverso da multiplicação. Lá na multiplicação, você aumenta a quantidade de zeros, não é? E aqui na divisão, você vai cancelar, você vai diminuir a quantidade de zeros. Preste atenção, veja esse raciocínio aqui, ó, usado para efetuar essas divisões. Nós temos aqui 9.000 dividido por 300. Então, veja bem, eu tenho 2 zeros aqui e eu tenho 2 zeros aqui. O que eu vou fazer com esses zeros, pessoal? Eu vou cortar esses zeros, eu vou cancelar esses zeros. Ó, se eu tenho 2 zeros aqui, eu vou cancelar 2 zeros aqui. E aí, eu vou fazer o seguinte.
Este 90 eu trago para cá, 90 dividido por quanto, gente? Dividido por 3, muito mais fácil, não é? 9 dividido por 3, ó, dá 3, 90 dividido por 3 vão resultar em 30. Observe, essas divisões, elas podem ser feitas mentalmente ou com o uso da calculadora, tá? Mas até você ir lá na calculadora e calcular tudo isso, é só você gravar a regrinha, pessoal. Se eu tenho aqui no divisor 300 e no dividendo 2 zeros e aqui 2 zeros, eu vou cancelar a quantidade de zeros e eu vou multiplicar os números que sobrarem. Depois, mentalmente, quando dividimos por 10, 100 ou 1000, um número terminado zero ou mais de um zero, nós cancelamos a mesma quantidade de zeros do dividendo. Não esqueça essa regrinha, tá? Você agora faça algumas atividades aí para ficar craque nisso, certo? Chegou naquela última parte da nossa aula, é o momento de rever tudo que nós aprendemos. E hoje a nossa revisão vai ser diferente, vai ser através de situações, problemas. Então fique ligadinho e preste bastante atenção. Lembra que nas últimas aulas eu expliquei para vocês que na situação problema nós temos que analisar, planejar e executar e depois no final verificar? Pois é, são 4 passos. Primeira coisa, nós vamos analisar o nosso problema, depois nós vamos planejar como nós vamos resolver e depois a gente vai executar essa resolução. Vamos lá? Primeira situação aqui, ó. Imagine que 500 folhas de papel sulfite de um pacote serão igualmente distribuídas entre 8 professoras, certo? Uma situação que ocorre aí diariamente nas escolas, né? Quando nós temos aula. Quantas folhas cada professor deverá receber deste pacote de 500 folhas? O que nós vamos fazer? Nós sabemos aqui, ó, que é uma operação de divisão. Por quê? Olha as palavrinhas-chave que você deve riscar no seu problema. Igualmente distribuídas. Ó, a palavra distribuídas, né? Ela se refere a uma divisão. Então, aqui, colocamos 500 dividido por 8. 8 é a quantidade de professores que receberão essas folhas. O que eu percebo? Que na centena eu tenho 5 centenas, né? E o 5 aqui, ele não dá para dividir por 8. Ele é menor, mas não é que ele seja menor, é que ele não está agrupado. Então, o que nós temos que fazer? Agrupar, passar essa centena para a dezena. Então, essas 5 centenas vão se tornar 50 dezenas. Tornando-se 50 dezenas, eu consigo fazer a divisão por 8, porque 50 dezenas é maior que 8, ok? Então, 50 dezenas dividido por 8, qual o número aproximado, né? Aí, lembra daquela aulinha lá de estimativa e aproximação? Qual o número aproximado que eu consigo chegar lá no 50? Lembrou? Vai lá na multiplicação, vai lá na tabuada do 8, na tabuada do 6 e observa. Ah, professora, ó, 6 vezes 8 vai dar 48. Ele está próximo do 50, né? Ele está mais próximo do 50 do que do 40. Então, 50 menos 48 vão sobrar duas dezenas. 2 dezenas não vão dar para me dividir por 8. Então, o que eu faço? Eu vou abaixar o zero. 20 dividido por 8, o número aproximado que eu vou conseguir fazer essa multiplicação será o 2. 2 vezes 8, 16. 20 menos 16 vão dar 4. 4 eu não vou conseguir dividir. Então, essa é uma operação não exata, tá? E aí vão ser distribuídas 62 folhas para cada professor e vão sobrar 4, ok? Pessoal, então, para solucionar este problema aqui, nós temos este algoritmo usual. O que nós fazemos? Nós pegamos 500, né, que é a quantidade de folhas de papel que nós temos, e 8, que é a quantidade de professores que receberão estes papéis, né? Então, vamos lá. Como que nós vamos fazer? 5 centenas, nós não conseguiríamos
fazer a divisão por 8, certo? Então, nós temos que fazer a transformação. Nós vamos transformar essa centena em dezena. 5 centenas é igual a 50 dezenas. Então, fazendo a transformação, eu consigo 50 dividido por 8, o número aproximado, lembra que nós já estudamos isso? O número aproximado que eu consigo lá da multiplicação, neste momento você pode ir lá na tabelinha da multiplicação, tá? Na tabuada, e olhar na tabuada do 8, do 6, se você não estiver memorizado, e ver qual número que aproxima dos 50. 6 vezes 8 é 48, então 48 vai aproximar dos 50. 50 menos 48 é igual a 2, tá? No caso aqui, 2 dezenas. 2 dezenas é menor do que 8, então, 2 é menor do que 8, então o que eu tenho que fazer? Eu vou abaixar esse zero e vai considerar aqui 20 dezenas. 20 dividido por 8, eu tenho 2. O 2 vezes 8 dá 16, que é o número mais aproximado do 20. 20 menos 16 é igual a 4. Então, nós temos aqui uma solução para este problema. Lembrando que 4 é menor do que 8, então eu finalizo essa divisão aqui, certo? Estabelecendo que quando o resto for diferente de zero e menor do que o divisor, eu tenho aqui uma operação não exata. Para finalizar, quantas folhas cada professor deverá receber? Olha, cada professor deverá receber então 62 folhas e vão sobrar aí 4 folhas, né, para quem está distribuindo. Então, pessoal, agora eu vou trazer para vocês um outro probleminha, que é esse aqui super legal para a gente aplicar o que nós aprendemos na aula de hoje. Este problema é o probleminha das maçãs, tá? Preste atenção. Imagine que uma balança está em equilíbrio e as maçãs possuem todas a mesma massa. Determine a massa de cada uma delas. Aí você deve estar perguntando assim, professora, mas massa? O que é massa? Deixa eu explicar para vocês, gente. Quando nós vamos lá na farmácia pesar, né? Nós temos o costume de falar que a gente vai pesar, não é isso? Mas nós vamos lá para ver o peso da nossa massa, tá? Então aqui, ó, nós temos a quantidade, cada uma das maçãs, elas têm a mesma massa. E aqui eu tenho o valor total, tá? Que é 560 gramas de massa, é o total. Então, o que o problema quer saber? Ele quer saber o valor da massa de cada uma, o valor da massa da maçã 1, da maçã 2, da maçã 3 e da maçã 4. Aqui eu tenho o valor total, porque todas estão dentro da balança. Mas se eu tirar uma por uma e pesar, qual será o valor? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o algoritmo usual. Eu vou pegar aqui o 560 e eu vou dividir pela quantidade de maçãs. Então, eu tenho 560, que é o valor total da massa, dividido por 4, que é a quantidade de cada maçã. O que eu faço? Eu observo o primeiro número aqui, que é o da centena. O 5, ele é maior que 4, ok? Então, eu consigo fazer essa divisão tranquilamente. Olha, 5 dividido por 4, lógico que é 1, né? 1 vezes 4, 4. 5 menos 4 dá 1. Eu tenho aqui 6 dezenas, eu não terminei a divisão, então eu vou abaixar essa dezena aqui, ó. 16 dezenas dividido por 4, vão ser 4. 4 vezes 4, 16. 16 menos 16, 0. E aí, pessoal, que vem aquela regrinha, lembra lá que a gente aprendeu no início da aula? Tem um 0. O que eu faço com esse 0, professora? Vou colocar ele aqui embaixo, mas vai continuar sendo nada. Sim, mas só que ele tem valor, porque ele equivale a 60, né? Então, eu vou colocar ele para cá, ó. Eu volto ele para o lugar dele, tá? Que é aqui, 140. Então, eu descobri que cada maçã tem a massa de 140 gramas, tá? Olha só o valor desse 0, tanto que ele é importante. Ok, pessoal? E no outro problema, para finalizar, nós temos aqui uma solução problema do Fernando. A gente precisa de ajudar ele. Olha o que ele nos diz. Neste calorão, né? Fernando quer encher uma pequena piscina com 5.000 litros de capacidade.
usando um balde com 10 litros de capacidade. Se ele sempre encher o balde completamente com água para despejar o conteúdo na piscina, quantas vezes ele deverá despejar o conteúdo do balde na piscina para que fique completamente cheio? Então vamos interpretar esse problema. Sabendo que Fernando, ele comprou uma piscina e a sua piscina cabe 5.000 litros, ele vai encher essa piscina com um balde que cabe 10 litros. Então, o que esse problema quer saber? Quantos baldes ele vai ter que gastar? Quantas vezes ele vai encher esse balde para encher essa piscina? Então, a gente vai ter que fazer essa divisão aqui, ó. E para fazer essa divisão, você pode usar só a cabeça. Mas se por acaso você ainda não estiver treinado, risca ela no papel. 5.000, que é a capacidade da piscina, dividido por 10, que é a capacidade do balde. Então, olha, quantas quantidades de zero que eu tenho no 5.000? 1, 2, 3. Quantas quantidades de zero que eu tenho no 10? 1. O que eu faço? Eu vou cortar a mesma quantidade, porque eu estou dividindo por 10. Então, se eu tenho um zero aqui, eu corto um zero aqui, eu cancelo esse zero. Então, o que vai sobrar? 500 dividido por 1. 500 dividido por 1, 500. Então, quantas vezes o coitado do Fernando vai ter que encher esse balde e levar para a piscina? Ele vai ter que despejar lá, pessoal, 500 vezes o balde de 10 litros. Acho melhor ele pegar um balde maior, né? Porque senão, coitado, ele vai cansar de tanto encher balde. Pessoal, agora eu trouxe para vocês aqui, para finalizar, um desafio para a próxima aula. Na próxima aula, nós vamos trabalhar com a divisão de 2 algarismos divisor. Até aqui foi fácil, agora vai ficar mais fácil ainda. Olha só que legal. Pois é, então, ó, vou deixar um desafio para você. 3.075 dividido por 15. E aí, será que você consegue fazer? Eu acho que alguns vão conseguir, hein? Seguindo os passo a passo que nós trabalhamos hoje e nas últimas aulas, eu acredito que você consegue sim, tá? E na próxima aula a gente confere esse resultado. E eu espero vocês, tá bom? Um beijo e até lá!